Nós, há algumas semanas atrás, talvez mês, eu não sei certo, nós falamos sobre a grande busca. Em algum momento, talvez no início desse ano, eu comentava sobre a busca do homem. Essa busca, essa explicação, ela é tirada de um livro do John Stott, que chama Porque Eu Sou Cristão. E o quinto motivo que ele apresenta como motivo dele ser cristão vai ser a base das nossas reflexões ao longo desses dias que nós estamos aqui, dos próximos dias. E ele diz que o ser humano ele tem várias aspirações, que é natural do ser humano ter sonhos, ter projeções, é natural do ser humano ter anseios, e o tamanho desse vazio, o tamanho dessa busca é algo que ele absolutamente só vai encontrar em Cristo Jesus. Esse é o fim, esse é o escopo daquilo que a gente quer, é ministrar ao coração, a começar em nós, no nosso coração, mas a cada um dos nossos irmãos, de que há uma fome no coração humano, de que há uma sede que somente Cristo pode saciar, há um vazio que somente Cristo pode preencher. E dentro disso, John Stott fala que o ser humano, ele possui três grandes buscas que preenche, que move, que acelera, que nos induz a viver. E essas três grandes buscas é a busca por transcendência, a busca por significado e a busca por uma comunidade. E nós então, para articular essa ideia, nós dizemos que quando há uma busca por transcendência, há uma busca por Deus. Quando nós buscamos por sentido, quando nós buscamos pela nossa identidade, pela nossa visão de mundo, pelo nosso propósito, pela nossa missão, nós estamos buscando a nós mesmos, o encontro conosco mesmo. E quando nós estamos buscando por uma comunidade, nós estamos buscando por pertencimento, nós estamos à procura do outro, nós estamos à procura do nós. E essa busca, que é uma busca universal, que é uma sede, que é uma fome de todo ser humano, é uma busca por Deus, por si mesmo e pelo próximo. E quando nós falamos sobre isso, John Stott fala sobre isso, sobre essa necessidade que o homem não entende, mas ele tem por Deus, isso é novo. A gente encontra isso, por exemplo, em Santo Agostinho, no livro Confissões, no livro 1, quando ele fala: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa por ti. Eu não sei quantos irmãos que estão aqui que procuraram por Deus em outros lugares antes de encontrar. Talvez você se lembre de quantos lugares, de quantas manifestações religiosas, tantas conversas, tantas rodas filosóficas, você vivia em busca de algo mais, de algo superior, de algo transcendente. Blaise Pascoal, então, é que vai dizer no livro Pensamentos, essa frase muito conhecida, que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E o nosso mais conhecido C.S. Lewis, no livro Mero Cristianismo, fala o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Nós buscamos algo para além de nós mesmos. A nossa vida não pode ser só isso aqui. Isso é uma certeza que todos nós temos, mas enquanto nós estamos nesse mundo, a gente vai buscando coisas que transcendam a nós mesmos. Nós vamos substituindo esse lugar, que é um lugar de Deus, muitas vezes por segurança, outras vezes a gente busca por identidade, por realização, por pertencimento, mas na raiz dessa busca está algo absoluto, está algo estável, está algo que é acima de nós e tem um fim em si mesmo. E quando nós olhamos para o sermão da montanha, nós vemos Jesus sentado numa turma muito parecida com a gente, que tinham suas buscas, que tinham seus anseios, que tinham as suas necessidades. E a gente tem um texto, então, muito conhecido, onde Jesus não nega as nossas necessidades, as nossas buscas e nem os nossos anseios. Ele apenas chama essas coisas de
outras coisas. Aquilo que às vezes é prioridade para nós, aquilo é o escopo pelo qual a nossa vida se move, Jesus chama de outras coisas. E no versículo 21, então, no Sermão da Montanha, Jesus fala o seguinte: porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde estiver o teu objetivo, aonde estiver o teu valor, aonde estiver a tua busca, ali estará o seu coração. E ele continua depois dos versículos seguintes, a partir do 25, ele vai falar: olha, não andem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E no 33 ele fala mais: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando você encontra em Deus o seu tesouro, todas essas coisas, essa grande busca da sua vida é acrescentada. Jesus então traz para nós uma nova busca. Ele reordena a busca humana e ele fala: existe algo que você deve buscar, existe algo que você deve perseguir, existe um foco na sua vida pelo qual você deve viver e morrer, que é o reino de Deus. E considere todas essas coisas pelo qual você vive, você respira, você se mata, você anseia, você vive ansioso, você perde as noites, como outras coisas. E essas outras coisas na sua vida vão ser acrescentadas. O homem já busca por transcendência, mas ele não vai achar isso na posição, ele não vai achar isso no dinheiro, ele não vai achar isso no sucesso, ele não vai achar isso na influência, ele não vai achar isso numa saúde perfeita, numa família perfeita. Nada disso vai preencher o espaço de Deus na nossa vida, porque o homem precisa de Deus. E quando Cristo é o nosso tesouro, o nosso coração está em Cristo. Quando nós falamos de transcendência, que é uma palavra tão difícil, mas ao mesmo tempo nós compreendemos o que é, nós precisamos pensar primeiro num conceito. Eu quero trazer um conceito simples para você, porque a transcendência é aquilo que ultrapassa os limites do mundo criado e da experiência humana, sem ser o produto dela. Está além de tudo que foi criado. Não pode ser produto da criação. E quando nós olhamos para Deus, e esse é o pensamento cristão, a transcendência está em Deus, está em Cristo Jesus, porque Deus não é parte da criação. Deus não está submetido à criação. Ele existe antes, ele existe acima, e ele existe além do tempo, ele existe além da matéria, ele existe além do espaço. E a sua realidade, a realidade de Deus, não é derivada do homem, não é derivada da cultura, não é derivada da história. E nós pensamos muito pouco sobre Deus. Talvez a fraqueza da igreja hoje é que nós conhecemos as coisas de Deus. A gente se envolve em cultos, em congressos, em livros, em reuniões devocionais, a gente faz estudo, a gente lê livro, a gente sabe das coisas de Deus. A gente falava sobre isso no outro dia, mas a gente não sabe do Deus das coisas. A gente se enche de periféricos, mas a gente não tem um encontro. A gente gasta muito tempo filosofando sobre Deus e pouco tempo num relacionamento profundo e pessoal com Deus. Existe um livro que chama Conhecimento de Deus, do J. Parker, e ele fala que a grande fraqueza da nossa igreja está porque a gente olha Deus como se fosse do lado errado de um telescópio. E Deus é um pneu. A gente não tem noção da grandeza, da majestade, da santidade. A gente gasta muito pouco tempo na contemplação. A gente é capaz de rolar horas de feed, de pesquisa numa rede social como objeto do nosso desejo, dias procurando algo em que a gente se interessa, mas a gente não busca Deus. Que tipo de tesouro é esse? Que tipo de transcendência é essa na nossa vida? Que busca é essa, tão pequena e tão vazia, de coisas que quando a gente conquista, elas perdem
Deus o Deus que ela professa. E tem uma coisa sobre Deus: as pessoas estabelecem em Deus diante dos seus próprios critérios. Eu penso que Deus é assim. Meu Deus é como se fosse. Não, essas coisas de Deus não são para hoje. Essas coisas são de uma outra época. E a gente vai vivendo a vida construindo um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus do tamanho da nossa cabeça, um Deus do tamanho dos nossos problemas e um Deus do tamanho dos nossos anseios. Mas há algo sobre Deus que não importa o que você pensa sobre Ele não muda e Ele permanece o mesmo. E Ele está disponível para que nós possamos conhecê-lo. Ele não se molda e Ele não é um conceito, Ele é uma realidade. Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Quando nós falamos de Deus, nós precisamos saber quem Deus é. Talvez você tenha a facilidade de ter se definido em outras pessoas, talvez não. Mas será que você pode dizer quem Deus é? O Deus que você ama? O Deus que você serve? O Deus que você adora? O Deus para quem você vive? Quem Deus é? Porque se nós buscamos o quê? Nós buscamos quem? E eu quero vir com você no momento do Antigo Testamento, Êxodo 3, quando Deus se apresenta para Moisés. Vocês sabem quem é Moisés? Conhece a história de Moisés? A gente já está em Êxodo 3. Ele já estava no barquinho, a princesa já pegou ele, já foi lá no palácio, ele já saiu, ele já deu aquela guindada no sujeito, já teve que sair correndo para o deserto, agora a gente voltou para o deserto. E nesse momento do deserto, a gente está num momento onde Moisés já tinha saído do Egito, e ele já está casado, e está cuidando dos rebanhos do seu sogro. E aí a palavra vai falar nos versículos de 1 a 5 o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, no monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora as sarças tivessem chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Deixa eu passar aqui para vocês acompanharem comigo. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés é atraído por um fogo, por um arbusto, uma pequena árvorezinha, no meio do deserto, que queimava e não se consumia. E ele então vai se aproximando, e a primeira informação poderosa que a gente tem nesse texto é que Deus fala para ele, quando ele está se aproximando: Moisés, para aí, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é um lugar santo. Aquele lugar não era um lugar santo antes, aquele lugar se tornou um lugar santo, porque agora Deus estava ali falando com Moisés. E a primeira informação que a gente tem sobre Deus é que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus poderoso. Santo significa separado, santo significa diferente, que não tem a mesma natureza, nem uma semelhança com a gente. Ele é majestoso, ele é glorioso, ele é poderoso, e ele fala: eu sou Deus. Aquela sarça queimando, há então uma voz onde Deus fala: eu sou Deus. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o texto fala que Moisés cobre o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E esse é o tamanho da santidade de Deus. É um Deus em que nós tememos. E se você não teme a Deus, você não conhece a Deus. Porque o nosso Deus é temível. É um Deus em quem nós deveríamos nos prostrar com o rosto em terra, se Ele aparecesse aqui nesse momento. É um Deus poderoso. Em Êxodo 33 fala: você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E esse é
santidade de Deus. Esse é o poder de Deus em quem nós estamos envolvidos. A gente conhece o seu amor, a gente conhece a sua bondade, a gente conhece a sua graça, a gente conhece o seu perdão, e isso vai fazendo de Deus um Deus pequenino, que às vezes é conivente com as nossas patifarias. Um Deus que vai perdoar, um Deus que está tudo bem. Mas o nosso Deus é um Deus santo, um Deus onde nós devemos tirar as sandálias dos nossos pés para entrarem na sua presença, e o nosso rosto precisa ser coberto quando nós estamos contemplando, porque Ele é um Deus cheio de glória, um Deus cheio de santidade. Ele não é o nosso parceiro, Ele não é o nosso brother. É um Deus que é tão grande, tão temível, que a nossa vida não pode ser levada de uma forma leviana. Nós devemos ter vergonha e constrangimento dos nossos pecados ao nos aproximar de um Deus tão santo e tão poderoso. É dessa forma que nós precisamos ver e conhecer a Deus. Isaías, quando se teve uma visão do Senhor, Isaías 6, ele fala o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas, o que ele fazia, irmãos? Cobriu o rosto. Os serafins poderosos, diante da presença do Senhor, cobrem o rosto, e eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O nosso Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus está acima do mundo criado. O nosso Deus não pode ser definido por nenhuma das coisas que já foram criadas. E isso, irmãos, é transcendência. Transcendência é um Deus que está acima de nós. Transcendência é um Deus todo-poderoso. Transcendência é um Deus majestoso. Um Deus que é acima de nós, no nível onde nós devemos esconder o nosso rosto diante da sua presença. Mas tem mais. O Senhor continuou conversando com Moisés. Depois ele fala no versículo 7 o seguinte: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, eu sei o quanto eles estão sofrendo. O Deus poderoso, o Deus em quem nós devemos temer e tremer, é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que sabe. E essa realidade é de um Deus presente, um Deus que está acima de nós, também é o Deus que está entre nós. Quem vai matar lá? Obrigada. Sempre tem uma mulher atrás dos homens. Obrigada, Senhor. Esse Deus poderoso é um Deus presente no nosso mundo. É um Deus que se importa, é um Deus que sabe, e no meio de toda a sua grandeza, da sua santidade, da sua superioridade, é um Deus que se importa. Isso é uma coisa que nós devemos pensar, porque há um outro equívoco, que é o extremo oposto de quem não respeita o tamanho de Deus. É quando nós vemos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que também é um Deus muito distante. É um Deus que não ouve o meu clamor, é um Deus que não vê, é um Deus que me esqueceu, um Deus que não está vendo o meu sofrimento, um Deus que está à parte, que parece que está ausente. Eu estou clamando, estou orando, parece que a minha oração nem no teto, nem encostou no teto. Que vem um Deus tão grande, que esse Deus, às vezes, para ele é um Deus ausente. Só que o mesmo Deus, que é um Deus grande e poderoso e majestoso, no versículo 8 ele fala: eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eu sou o Deus que decidi arregaçar as mangas e entrar na história do povo de Israel para livrar esse povo, porque o clamor de vocês chegou até os meus ouvidos. Eu tenho visto o choro de vocês, eu tenho visto o sofrimento de vocês, e eu sou um Deus presente. O mesmo Deus Todo-Poderoso é o Deus que desce
suporta, que ouve e que traz para nós o socorro bem presente na hora da angústia. É dessa forma que nós precisamos conhecer a Deus, mas não só um Deus transcendente, um Deus imanente, mas um Deus que revela-se a si mesmo, um Deus que nós conhecemos. E essa é a continuidade da história nos versículos 13 e 14, quando então Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas? Porque aí na sequência Deus fala: você vai lá, e você vai falar para o povo, e você vai falar que eles vão ser libertos. E ele vai falar o seguinte: Moisés, mas eu vou em nome de quem? Quando eu chegar lá para falar com os israelitas e eles disserem: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. É isso que você vai dizer para os israelitas: o eu sou me enviou a vocês. A grande pergunta é: quem Deus é? A quem eu represento? Qual é o tamanho desse Deus? E assim, então, é a primeira vez que Deus vai dizer que Ele é o eu sou o que sou. Ele é Asher, isso em hebraico. Sabe, no passado, o nome tinha um peso. A gente não escolheu o nome pela moda. Os nomes eram escolhidos por aquilo que eles representavam. Agora, o nome das divindades, quando eles eram ditos, eles mostravam como aquela divindade ia agir, qual o tamanho do poder dela. Quando as pessoas se apresentavam, não era só um rótulo, uma identidade, era algo sobre caráter, era algo sobre autoridade. E Moisés está curioso para saber: escuta, qual é o teu nome? Não, ele quer saber quem ele representa, qual é o tamanho de Deus. Diante daquele povo que estava sendo oprimido, massacrado, escravizado, ele queria ter a legitimidade para falar em nome de quem? E aí então que Deus se apresenta como o eu sou o que eu sou. E quando nós pensamos no que isso significa, esse termo do sou está num tempo imperfeito, é o verbo ser. Se nós pudéssemos traduzir, o que Deus está falando é: eu sou o que eu sou, eu serei o que eu serei, e eu sou aquele que continua sendo. Quando Deus se apresenta, Ele não se apresenta como uma definição fechada. Ele é alguém que não se define e não pode ser definido por algo além dele mesmo. Você quer um exemplo? Quando você se apresentou, você falou que era quem? Vamos lá, alguém dá um exemplo. Mãe do Pedro e da Alice. Para ela ser mãe do Pedro e da Alice, ela precisa de quem? Do Pedro e da Alice. Quem falou de outra coisa aqui? Vamos lá, você falou que era o quê? Olha lá. Noivo da Luiz. Quem mais? Filha amada de Deus. Já está melhorando. Quem mais? Ah, só de 2 filhos. E o marido. Ai, até o Elton nessa. Já está ganhando esse privilégio. Está assim já. Que isso, hein? Chegou ontem. Quem mais? Quem mais falou que é o quê? Quem se definiu por uma coisa aí diferente, sem ser de outras pessoas? Olha lá. Agora, quando Deus fala eu sou o que eu sou, que na verdade no original significaria mais próximo da nossa linguagem, é eu ser o que eu ser. Porque Ele não era, Ele não é, Ele não será, Ele apenas é. Porque Ele não pode ser definido no tempo. Ele não pode ser definido por nada que nós conhecemos do mundo criado. Não há nada que eu ou você conheçamos na nossa limitada capacidade intelectual que pode definir quem Deus é. Toda a nossa tentativa aqui, nessa noite, pela palavra, de ter um vislumbre daquilo que Deus, em sua graça, pela
palavra, nos deu a conhecer, é nada, irmãos, perto de quem Deus é. Você consegue entender isso? É muito difícil a gente entender. Porque Ele é acima, Ele é maior, é absurdo, é soberano. Quando nós estamos falando sobre Deus ser, Ele não é definido por nada fora dele mesmo. Quem você é, eu só sou. Não tem nada que possa me definir. É isso que Deus está falando aqui para nós e para aquele povo. Isso significa, na prática, que Deus é autoexistente. Ele não teve início, Ele não tem meio, Ele não tem fim, Ele não depende de nada nem de ninguém para ser quem Ele é por si mesmo. Ele é fiel e Ele é constante, porque quando Ele fala, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele está falando que Ele continuará sendo, e Ele vai prometer tudo aquilo que Ele cumpriu. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus constante, Ele é o mesmo Deus que o Deus de Abraão, o mesmo Deus que o Deus de Jacó, o mesmo Deus que proveu um cordeiro naquele momento fatídico, quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho. Esse mesmo Deus é o Deus que provê na minha e na sua vida. Foi o Deus que proveu Cristo Jesus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o Deus, o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Ele não muda. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando que Deus tem uma liberdade soberana. Ele não pode ser controlado, Ele não pode ser definido, Ele não pode ser reduzido. Ninguém dá conta do nome de Deus. Ele é quem Ele é. E Ele fala, olha, diga aos israelitas, diga que eu sou o Deus de seus antepassados, e esse é o meu nome para sempre, o nome pelo que eu serei lembrado de geração em geração. E Ele não para por aí. Além dele se auto-revelar, Ele também diz o seu nome. E essa é a primeira vez que a gente vai conhecer o nome de Deus aqui. E Ele fala, eu sou o Senhor. E quando Ele fala o Senhor, Ele está falando de uma palavra que nós traduzimos como Yahvé. Mas na verdade, inicialmente, essa palavra, ela não teria uma vogal para ser definida. O nome de Deus significa aquele que é, aquele que existe, aquele que age, aquele que salva, aquele que permanece fiel. Esse é o Jeová. Ele não tem uma identidade limitada. Ele é aquele que decide ser quem Ele é. Ele é o nosso Deus soberano. Ele é o Yahvé, Ele é Jeová, e Ele é confiável. Ele vai ser sempre quem Ele quiser ser. Quando Ele fala que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está falando que Ele é um Deus de aliança. Ele é o Deus de um povo. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que se lembra daqueles que precisam de redenção. Ele é um Deus que vai livrar aquele povo das mãos do Egito. Ele é um Deus que vai mostrar o seu julgamento e o seu poder contra aquele faraó. Ele é um Deus que vai mostrar o seu poder ao libertar e triunfar sobre todo aqueles asseclas do faraó. Ele é um Deus que vai mostrar a sua graça com o povo na noite da Páscoa. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus, o Deus que a gente segue. E 1 milênio depois, muitos anos depois, aparece um israelita que se levanta em João 8,58. Ele fala o seguinte: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Você sabe quem disse isso? Jesus. Jesus afirma: eu sou o que eu sou. Eu sou o Yahvé. Eu sou o Jeová. E Ele vai falar isso muitas vezes. Eu gosto quando Paulo fala em 1 Coríntios 8,6 que há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E há só um Senhor, só um Yahvé, que é Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é Yahvé. Jesus é o nosso Jeová. Foi Jesus quem arregaçou as mangas e Ele olhou um povo como
povo do Egito, que estava escravizado pelo pecado, que estava escravizado pelo diabo. E ele falou: eu vou libertar esse povo, eu vou lançar graça sobre esse povo, eu vou ser o cordeiro cujo sangue vai ser derramado e aspergido nos umbrais das portas, para que a morte não possa nunca mais tragá-los. Esse Deus poderoso, esse Deus majestoso, esse Deus que manifesta o triunfo dele sobre o diabo na cruz do Calvário, é o Deus que decidiu descer, porque ouviu o nosso clamor. E o Deus transcendente se tornou também imanente. A palavra de Deus fala em João que nós vimos a sua glória como a glória urgente do Pai. Andou entre nós cheio de graça e cheio de bondade. E Jesus é esse Deus que se define, que torna para nós então o Deus transcendente como algo que nós podemos conhecer. Colossenses, um dos textos mais lindos da Bíblia, fala que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E o texto fala que foi da grade do Pai que habitasse em Jesus Cristo toda a plenitude, e por meio dele ele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue. Esse é Jesus. Esse é o Deus que veio até nós para que nós pudéssemos conhecer a Deus, para que nós pudéssemos conhecer a graça. Desde sempre, irmãos, o seu coração clama por algo maior que você. Pode ser que você entenda que você vai ser grande quando você conseguir isso, ou aquilo outro. Pode desligar, talvez, está incomodando as pessoas, talvez o calor seja melhor que o barulho, não? Vocês concordam comigo que o calor é melhor que o barulho? Então pode, beleza, obrigada. A gente vai encerrar. Toda a nossa busca, irmãos, é por Cristo. A gente não sabia até conhecer Jesus. Hoje de manhã no devocional a gente estava falando de uma das parábolas de Jesus, quando ele fala da pérola de grande valor. Vocês se lembram, né? Não importa o quão rico você seja, não estou falando de valores ou de dinheiro, não importa quanto que da sua vida você tem alcançado, não importa o quanto da sua vida você esteja satisfeito, se você não tiver disposição para entregar todas essas coisas para Cristo, é porque você não entende o valor que Cristo tem. Na parábola, o homem descobre um campo e tem uma pérola muito valiosa lá, mais valiosa do que toda a riqueza dele, tudo que ele tem. Então ele vai, ele vende tudo que ele tem, e ele compra aquele campo, porque ele sabe que aquilo que tem naquele campo é mais valioso do que tudo que ele tinha. E às vezes a gente busca estarmos completos e plenos em tantas coisas. E quando a gente alcança, ainda não é aquilo. E muitas vezes a gente não alcança. E a gente vive muito frustrado. Porque a gente queria uma outra vida. A gente queria ter vivido uma outra história. A gente tem um monte de ideias de coisas maravilhosas que poderia ter acontecido na nossa vida. Se a gente tivesse conquistado isso, aquilo outro. Mas a gente não conseguiu, ou ainda não conseguiu. E a gente vai caminhando. Só que se a gente não compreender que toda a nossa busca está em Cristo, naquilo que Ele traz para nós, com a sua graça, com o seu amor e com a sua bondade, porque o que Ele tem para nós é superior a qualquer coisa criada, a qualquer valor que esse mundo pode nos ofertar, a qualquer satisfação de prazeres ou desejos temporários desse mundo, desse corpo. Se nós não compreendermos isso, é porque ainda não conhecemos a Jesus. A gente não sabe o
valor da terra. A gente nunca vai dar valor para a presença de Jesus entre nós se não compreendermos o quão transcendente Ele é. A gente está meio acostumado com a ideia de que Jesus está entre nós, como se fosse algo simples, como se fosse algo banal, sem compreender o que foi de grandioso quando Deus deixou a sua glória e se fez um de nós. A nossa cabeça jamais vai entender o que é Deus deixando a sua glória, porque Ele é transcendente. A nossa mentezinha pequena não pode compreender isso. Mas não só Ele veio entre nós, como Ele falou: eu vou deixar um outro igual a mim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Como nós analisamos a presença do Deus todo glorioso e poderoso entre nós? A nossa atitude de devoção deveria ser vivida com a nossa cara no pó, com o nosso corpo debruçado, prostrado diante de Deus, o nosso rosto coberto, contemplando a grandeza e a beleza do nosso Salvador. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida diante de Deus, e esse chamado de Deus é para que nós possamos conhecê-lo. A nossa vida e o nosso valor não está na aprovação dos homens, não está nos nossos bens, não está nos nossos títulos, não está nos nossos acertos e nem nos nossos erros. Está no fato de que Cristo nos escolheu. E quando Ele nos chama pelo nome. Ele conhece cada um de nós. E se nós estamos cansados, o chamado de Jesus é: venham a mim. Vocês que estão cansados e vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Deus, o grande eu sou, nos chama para que nós possamos nos render à sua presença, para que nós possamos de fato conhecê-lo. Se você tem vivido uma vida com Deus, sem conhecer a Deus, sem ter tempo com Deus, sem ter tempo de oração, sem ter tempo de devoção, sem ter tempo de prostração, de contemplação, dificilmente você vai vender tudo que você tem para comprar esse terreno, porque você não sabe o valor da terra. Nosso convite nesses dias é que você conheça o Deus da fé que você professa, que você busque a Deus, que você tenha um tempo com Deus, um tempo no seu íntimo. A gente usa a expressão lugar secreto porque foi Jesus que falou isso. Você vai, você fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Busque a Deus, busque conhecê-lo, busque ouvir a voz de Deus, busque ter intimidade com Deus, e a sua vida vai ser transformada. Essa espiritualidade de culto que você conhece, isso não é nada disso. Isso é religiosidade. A vida cristã começa quando o culto acaba. A vida cristã começa quando você fecha o livro. A vida cristã começa quando você termina o vídeo, quando acaba o podcast, e aquilo que você ouviu da parte de Deus passa a fazer parte da sua vida. Caso contrário, é só mais um passatempo, divertido, gente legal, tem amor, tem assistencialismo, as pessoas se doam ali. Mas Deus, quem é Deus para você? Você conhece o grande eu sou? Deus já se revelou para você. Você sabe quem é o Yahvé. E eu desejo, do fundo do meu coração, que a gente possa viver um cristianismo de verdade. Porque a vida eterna é essa. Jesus disse em João 17. Que te conheçam, a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é uma vida quando a gente apaga e fecha os olhos, e então a transcendência não começa no outro plano. Não é sobre isso. A vida de Deus é para ser vivida agora. É conhecer a Deus, é conhecer ao Pai e é conhecer ao Filho. Eu quero orar com você nessa noite, para que o Espírito Santo coloque esse desejo por mais de Deus, essa sede. Que nem eu estou agora, porque minha água está tão perto de mim, mas está aqui na minha mão.
Deus coloque essa sede, essa fome, esse desejo de mais de Deus no seu coração, porque Ele quer se revelar a você. Vamos orar por isso. Faça essa oração agora nesse momento.